Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me entre em contato, participe, acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com o vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, Emerson Gomes aqui, começando mais um podcast Bora Fazer Barulho. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Karatê. E eu vou pedir para os convidados de hoje começarem a se apresentar já. Aí a gente pode começar por ti, Alana. Pode dizer quem tu é. Oi, então eu sou a Alana, eu tenho 21 anos e eu sou atleta da Seleção Gaúcha de Karatê e eu treino já faz 8 anos. Show de bola. Andressa? Primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Andressa, eu tenho 21 anos, sou futura estudante aí de Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente sou atleta da Seleção Gaúcha de Karatê, treino já faz 11 anos. Show de bola. E agora Eu sou o Jefferson, né? Queria agradecer primeiramente o convite, né? Por estar aqui. Eu tenho 35 anos de Karatê, né? Esse ano vai para 36. Né? Sou faixa preta terceiro dan de Karatê. Fiz parte da Seleção Gaúcha até o ano de 2019, né? Depois da pandemia eu dei uma sossegada e aí estou mais treinando essa galera aí que está na ponta dos cascos aí para competir. Show de bola. Bom, apresentados então, a gente vai começar com as nossas perguntas, né? Tu treina elas para competição? O primeiro objetivo quando o aluno chega na academia é desenvolver... O objetivo do Karatê é desenvolver caráter da pessoa, desenvolver a humanidade da pessoa. Quando a pessoa ela se convoca, ela que se desperta para ser uma atleta de Karatê, né? Então, no momento que eles demonstram essa vontade, aí tu começa a puxar, separar eles, vamos dizer assim... E aí dá um treinamento diferente, né? Porque são dois tipos de treino, né? Tem um que é para aquela pessoa que vai lá fazer um exercício físico, um fitness, e o treinamento de atleta é um pouco mais duro, um pouco mais pesado. Então, tem que ser separado, tem que ser um pouco diferente, né? Mas, pô, bem interessante isso. Te perguntar, então, agora, fazer uma pergunta para ti, Alana. Quando e por que tu começou a praticar Karatê? Então, eu comecei... Tu já praticava alguma outra arte marcial antes do Karatê, não? Não. Quando eu era criança, eu fiz ginástica olímpica. E aí Legal. eu parei, assim, com tudo. E aí, com meus 13 anos, eu senti muita vontade de praticar alguma atividade física. E alguma coisa, assim, que eu pudesse usar pra minha defesa pessoal, assim. E aí eu encontrei o Karatê. E inicialmente foi só pra uma atividade física mesmo. Não foi nada além. E aí eu comecei a despertar uma paixão muito grande e hoje é o que eu mais amo fazer. Massa. E tu, Andressa, como é que foi? Eu, com 9 anos, antes eu já tinha feito ginástica também, eu fiz balé, mas nunca me encaixei em nada. E aí eu decidi, então, tentar o Karatê. Fui lá, gostei desde primeira, assim, descobri posteriormente, né, que o meu irmão treinava com um sensei. Que legal. Então, desde o início eu sempre tive muito incentivo do meu irmão, da minha família, e desde que comecei, assim, nunca parei mesmo, assim, sabe, por vontade própria, digamos assim, só por outros fatores mesmo. Mas Interessante, Emerson, só para complementar aqui,
amigo, primo da mãe dela, se eu não me engano, né? Que o Alexandre, ele... Da Alana? Ele já treinava comigo, ele já era graduado, e ele foi convidar o irmão da Alana, né? Ele foi na minha casa, né? Convidar o meu irmão pra treinar karatê. E aí o meu irmão nunca se interessou, assim. E eu sempre estive lá, mas nunca fui convidada. Tu vê? E aí ela foi e se destacou desde o primeiro dia. E a gente, pela experiência, a gente já sabe, esse aqui dá para atleta, aí tu já vai motivando de maneira diferente, né, Emerson? E o teu irmão não depois que tu, não? Não, meu irmão nunca apareceu, nunca se interessou. Tinha que ser tu mesmo. Pra ser tu. E a Andressa, eu lembro direitinho, como se fosse hoje, ela treina quase 10 anos, né? 11 anos já. 11 anos já que treina, e eu lembro direitinho que era num domingo de tarde, eu recebi uma ligação, não sei como que ela descobriu aquele número, mas eu recebi a ligação, eu mesmo atendi, e aí perguntando sobre a academia, ela foi treinar, e aí depois se descobriu que o irmão dela era quase um faixa preta que treinou comigo desde os 5 anos de idade. Entendeu? O irmão dela que mora em Santa Catarina. Então é muito bacana, e as duas permanecem. Eu tenho uma outra aluna também que as três fazem kata, chama, né? Que são movimentos sincronizados por equipe, e a gente pretende, não só a nós, como também o técnico da seleção gaúcha pretende colocar elas agora no brasileiro para fazer essa modalidade de competição, porque tem a parte da luta e tem a parte do kata, que é sincronismo, vamos dizer assim, que é a parte técnica do karatê. É mais demonstração. É mais demonstração, exatamente. Mas... Tá, mestre Jefferson, elas já falaram como que tiveram o primeiro contato e como que tu teve o primeiro contato. Cara, a minha família toda é músico, cara. É um negócio muito estranho, sabe? Minha família toda é músico, tem tios que tem conjuntos, tem uma série de coisas. E eu sempre despertei pro lado da luta, né? Eu acordava de madrugada com meu pai. Meu pai nunca lutou, mas o meu pai tomou uma rasteira uma vez de um judoca. Caraca. E aí ele sempre disse: um dia quando eu tiver meu filho eu vou botar ele pra lutar. E cara, eu sou apaixonado por luta desde... Eu lembro que eu tinha criança lá com 5, 6 anos de idade, meu pai me acordava de madrugada para olhar os filmes do Shaolin. Eu não sou tão velho assim, tá, gente? Tá. E aí eu lembro também, e aí eu pedia para ele desde cedo, com 10 anos de idade, aqui na frente, inclusive, ou mais para ali um pouquinho também, na academia que tinha de judô, e aí eu fui treinar karatê ali. Já começou com karatê? E comecei com karatê, com 10 anos de idade. Treinei outras artes marciais, né? Treinei Muay Thai, treinei Kung Fu, treinei outras, mas nunca larguei karatê, né? Karatê pra mim é arte mãe. E aí, aquela paixão, aí com 10 anos de idade, meu pai me colocou nessa academia. Não deu certo nessa academia, que o professor ele morava em Rio Grande e não estava conseguindo comparecer aos treinos. Eu mudei de academia, nunca mais saí, tamanho até hoje, né? Competi por muitos anos, fui várias vezes campeão do estado, campeão brasileiro, viajei Argentina, Uruguai, essas cidades todas lutei, depois fui pro Muay Thai, treinei 3, 4 anos de Muay Thai, lutei no ringue também. Chegou a se machucar alguma vez nas competições? Ah, sim. Sempre, né? Sempre. Costela quebrada, 8 vezes eu tirei meu ombro do lugar. Nossa. Supercílio cortado. É que como tu tava falando, né? É diferente tu competir pra treinar, é diferente, né? Tem, claro, quando a pessoa desperta pro lado da competição, tá propenso, né? Mas eu sempre digo, e muita gente duvida ou dá risada, tu te machuca muito mais no futebol do que no karatê. E às vezes mais grave, né? Porque o futebol, tu tá de costa, lá o cara vem te dar um carrinho, ou vai por cima da bola. O karatê não, tu recebe, quando o cara vem com a pancada, tu já tá esperando, tu já... Entendeu? Então tu te machuca muito menos. São lesões mais superficiais, vamos dizer assim. E também, corrija se eu estiver errado, né? Mas vocês aprendem até a cair, né? Não estão diferente do futebol, que só aprende a jogar futebol, né? Sim. O meu irmão mesmo, ele teve que operar o joelho agora porque ele estava jogando futebol amador, né? E ele bateu com o joelho no outro jogador e destruiu o joelho. Então,
com certeza, se machuca muito menos. Parece que não, mas é verdade. Karatê a gente machuca, mas é mais superficial, vamos dizer assim. Show. Fazer uma pergunta agora, então, para a Andressa aqui. Andressa, como é que é a tua rotina de treino? Então, a minha rotina de treinamento, ela varia muito, na verdade. Normalmente, né, a gente treina em torno de 2 horas aí por dia, nas segundas, quartas e sextas. Porém, em épocas de competições, o treinamento normalmente ele se intensifica, né? Então, pode chegar até 3 horas por dia, nesses 3 dias da semana, e pelo menos 1 hora nas terças e quintas. E como é que tu treina? Tu treina com mestre, tu treina com outros lutadores? Como é que funciona? Isso, eu treino com o sensei. E, às vezes, quando não pode comparecer, aí a gente se junta e treinamos juntos mesmo. Assim, não sozinho, pra nunca perder o ritmo, né? Sim. E tu, Alan, como é que é a tua rotina? A nossa rotina é basicamente a mesma, né? Porque a gente Vocês treinam juntas? Sim, a gente é parceira de treino e tal. E é muito importante também o apoio dos nossos colegas junto com a gente. A gente cresce junto, né? Um incentiva o outro, um vai melhorando o outro. E é legal de ver quando alguém próximo da gente tá evoluindo, que a gente evolui juntos também. Vocês sempre competem no mesmo time ou já se enfrentaram já em algum campeonato, alguma coisa? Aconteceu 2 vezes da gente ir pra final juntas. Já. Que legal! Aí, posteriormente, ela se lesionou e depois eu me lesionei e agora a gente voltou a se enfrentar juntos aí. E quem é que venceu quando vocês se enfrentaram? Não teve? A Andressa. A Andressa? Então precisamos de uma revanche. Nem estão botando pilha, né? Vou fazer aqui então agora uma pergunta pro mestre aqui. No caso, hoje em dia, tu só treina elas para competir ou tu ainda participa de alguma competição como lutador? Cara, hoje eu não tenho como somente a profissão de karatê, né? Eu tenho o meu trabalho normal, vamos dizer assim. Não que o karatê não seja normal, mas eu tenho meu trabalho durante o dia até umas 6 horas da tarde, depois eu vou para academia. E hoje, com o meu trabalho, a minha rotina de trabalho, eu não estou conseguindo treinar, né? Eu estou com uma carga de trabalho bem grande, uma responsabilidade bem grande na empresa. Então, tá complicado treinar para competição. Isso tá complicado. Pretendo voltar, elas estão me cobrando. Meu filho tá me cobrando ali também. Tá nos bastidores aqui. Como é que é o nome dele? Pietro. Então, ele tá me cobrando, diz que quer que eu lute, mas eu volto. Mas eu preciso me organizar primeiro. Porque hoje eu opto em treinar elas. Ou tem mais atletas também na academia. Né? Que então, toma bastante tempo também, né? Então eu prefiro treinar eles, né, do que eu ficar treinando a mim. Eu acho um pouquinho de egoísmo, já com 45 anos, a gente ficar querendo. Então deixa pra eles fazer a história. Já bateu a cota de torneio. Já, muitas lutas. Então, cara, deixa um pouco pra passar um pouco da experiência pra que eles venham. Então numa fase muito boa essas meninas, cara, muito boa mesmo. Né, elas estão competindo com atletas que foram campeões mundiais. Só para você ter uma ideia, uma delas que foi 5º lugar no campeonato mundial chegou para mim no particular e disse: cara, as meninas estão voando. E essa moça que é de Passo Fundo, ela tem 35 anos, tem uns 15 só de seleção brasileira. Nossa. Então é uma das melhores atletas do Brasil. E ela chegou para mim e disse: cara, as meninas estão voando. A outra que também que já está na seleção brasileira há algum tempo, né, disse assim: cara, lutou com a Andressa, por exemplo, e disse: cara, eu estava com receio de lutar contigo. Entendeu? Então, isso é gratificante pra gente que treina elas e com certeza pra elas. Motiva, né? Eu sempre digo, não se satisfaçam com isso, tem que ir lá e vencer elas, que aí fica bom. Porque a experiência delas é muito grande, né? Então elas estão começando, né? Elas estão na categoria... Elas estavam no infanto juvenil, ou juvenil, vamos dizer assim, e elas estão passando agora com 21 anos assim pro adulto. São novinhas, né? E já estão fazendo a história delas, né? Em uma categoria nova, com gente mega experiente, e elas estão fazendo a história delas. Qual categoria? A delas é adulto, 21 para cima. Não, e assim, não tem distinção de peso e não tem distinção de... Não. É faixa preta para cima, 21 anos para cima. Então, às vezes pega cada mulher grande lá,
Às vezes a gente vê na internet uns vídeos, né, de pessoal no torneio de karatê, aí tem lá uma enorme e uma menor, só que a gente sempre pensa, deve ser algum amistoso, alguma coisa assim. Não imaginei que, tipo, pode competir assim. Pode. Karatê pode. E como é que funciona? Vocês fazem aquelas coisas de quebrar telha, quebrar madeira também, ou é só a parte de luta? Não, é só a parte de luta mesmo. Isso Eu fazia. É mais filme, assim. Eu fazia porque eu fazia muita apresentação na época, né? Fazia estilo dragão branco, o quê? Quebra só a última telha. Mas eu fazia bastante quebramento de telha, né, de tábua, apresentação, até cadeira nós quebrava. Caraca. Com a apresentação na praia, etc e tal. Aí depois que eu dei uma acalmada, mas uma hora eu ensino pra elas aí o que eu faço. Mas também não é uma coisa que a pessoa já chegue na academia e já vai começar a treinar direto, né? Porque não, tem que envolve ser, muito preparamento, porque pra se quebrar é fácil, né? Quebrar a mão é fácil. Tem que ser devagar, não adianta, não dá pra... E sinceridade, telha não reage, né? Né? Verdade. Tem mais uma pergunta, então, agora para fazer isso aqui pro mestre Jefferson. Treinar mulher é diferente de treinar homens? Ou é a mesma base? Mesma coisa. Do meu ponto de vista, eu trato todo mundo igual. Eu tenho alunos especiais que têm alguma limitação, vamos dizer assim, né? Eu tenho mulheres, eu tenho meninas, crianças, eu tenho pessoas mais velhas. Eu treino todo mundo igual. Cada um sabe o seu limite, eu sempre digo isso. Mas se eu ficar colocando, não, essa é menina, eu vou mais devagar. Não. Eu digo para elas às vezes, cara, depois tu bota o teu batom, depois tu bota... Mas agora é treino. Vamos embora, entendeu? Não tem distinção nenhuma na hora do treinamento. Porque tem que ser todo mundo igual, né? E qual o tipo de competição que vocês participam? É o full contact ou é aquele... É assim, tem dois tipos de karatê. Tem o karatê olímpico e tem o que é o karatê olímpico, né? Que é um outro estilo de karatê, vamos dizer assim. E o nosso é aquele karatê mais original do Japão, né? E então ele é mais pegado, ele é mais... A Lana mesmo, ela nocauteou uma menina no último campeonato que ela foi. Então é o de contato mesmo. Então acerta e vai e derruba. Se pegar bem, derruba. Karatê estilo Cobra Kai, tá? Não, eu perguntei porque a gente viu nas Olimpíadas, né, que teve, por último agora, acho que era, não sei se era no judô ou o que era, que a gente viu um atleta desclassificado porque golpeou muito forte. Acontece bastante. E acontece no karatê. Acontece. Mas perde ponto? É desclassificado? Desclassificado. É mesmo? É que a gente é filiado em duas federações, né? Tanto a JK quanto a tradicional. E a tradicional é um pouco mais delicada com essa questão de bater forte, nocautear. Porque eles querem entrar nas Olimpíadas juntamente com a outra federação. Então as Olimpíadas não permitem esse contato. Varia de acordo com a federação que vocês estão participando na época. Legal. Tá, então treinar meninos e meninas é a mesma coisa. Os dois vão apanhar do mesmo jeito. Claro, né? Tem as suas, vamos dizer, eu vou botar as meninas aqui, eu tenho faixa preta adulto que pesa mais de 100 quilos. Nossa. Então eles não podem pesar a perna, pesar a mão do jeito que for lutar comigo, por exemplo. Sim. Né? Tem que dar aquela moderada. Mas o treino em si é o mesmo, só na hora da luta sim, né? Tira o peso da perna, para não machucar. Porque nem o lutador profissional, ele fica se matando todos os dias, né? Porque senão ele não aguenta, senão chega na hora da luta ele vai estar machucado. Sim. Então ele precisa ir com cautela também, até nos treinamentos deles, do lutador profissional, que luta UFC hoje em dia, que luta um boxe profissional, eles chegam próximo da realidade como a gente chega, mas nem sempre, né? Nem sempre, porque senão ninguém aguenta, cara. A gente é humano de carne e osso e ninguém aguenta, todos os dias pancadaria, ninguém aguenta. Fazer uma pergunta então agora aqui para Alana. Alana, qual que é o maior desafio assim que tu encontrou no karatê? Olha, eu acredito que o meu maior desafio é a falta de incentivo, assim. Porque a gente vive em um país que todo mundo diz, né? É o país do futebol. E aí acaba que se esquecem a existência de outros esportes também.
Então eu acho que esse incentivo pra gente, por exemplo, se a gente pudesse, a gente viveria de karatê e só de karatê. Mas a gente sabe que infelizmente isso não é uma realidade, né? Então a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, por exemplo, de treinar em algum horário para trabalhar, para estudar, para formar. E eu acho que essa questão assim do incentivo para o esporte é o que mais é desafiante para mim. Isso é uma coisa que a gente até já conversou aqui no podcast também, porque a gente teve aqui o Rodrigão, que ele é de campeonato de Strongman, que é força bruta, né? E ele estava indo competir, agora, não sei se já foi ou se vai ir, no Mundial da Inglaterra. E ele já estava entre os 10 mais fortes do mundo. E ele é aqui de Jaguarão. E, tipo, sem incentivo nenhum, sabe? Tudo correndo atrás, buscando, porque é gasto, né? Sim. Tu viajar até as competições é gasto. Ele já venceu 3 vezes o Arnold. E isso não é valorizado, né? Sim. Em vez do pessoal, pô, a gente está apoiando aqui, vai competir no Mundial. Não usam isso, né? E principalmente, Emerson, aqui na nossa região, né? Na metade no sul do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim. Né? A gente vive numa região aqui que precisa desse incentivo, né? E a gente aqui, cara, temos excelentes atletas. Não só da luta, né, como tem muita gente boa aqui que às vezes fica apagado, né, porque não tem incentivo, né? Agora você falou desse esporte de luta, a gente já teve atleta pelotense aqui que teve no UFC, cara, né? A gente teve a Andressa aqui quando ela tinha 15, 16 anos, em 2017. Sim, em 2017. Ela foi para Colômbia disputar o Pan-Americano e ficou em 3º lugar lá. Em 2017 eu fui convocada para o Mundial na Irlanda. Em 2017 ela foi convocada para o Mundial da Irlanda e não conseguiu ir por falta de apoio, entendeu? Então, eu não falo só do karatê, é geral, esse apoio dos empresários, esse apoio daqueles que têm essas condições, né? E é interessante também, até para quem patrocina, né? Precisa dar uma olhadinha com carinho. Porque... Eu estava até comentando com o Rodrigo, porque o Rodrigão ele estava procurando todo tipo de apoiador, porque quanto mais apoiador, pelo menos, né, entra dinheiro. Não precisava ser alguém com grandes valores. E a gente estava até comentando no nosso podcast aqui com ele no dia que, pô, imagina, sei lá, qualquer coisa, sabe? O cara que tem uma lancheria ali, pô, vai apoiar ele, em troca pede pra ele dizer, ó, eu sou o homem mais forte do Brasil e eu como lanche tal. Pô, é uma baita moral, sabe? Mas o pessoal não pensa nisso, né? E às vezes, nada contra. Eu gosto do trabalho dos influenciadores, mas às vezes, pô, paga ali pra uma pessoa e lá só porque tem mais números de seguidores, né? Exatamente. Em 2019, eu e outra colega nossa de treino, nós fomos convocadas de novo para ir para o Pan-Americano, dessa vez na Colômbia. E desde cedo a gente foi atrás de patrocínio, a gente chegou aí na Câmara de Vereadores, só que sem sucesso nenhum. Então acaba que a gente tem que estar tirando do nosso próprio bolso, né? Os familiares, eles ajudam para a gente poder tá podendo ir representar a nossa cidade, porque infelizmente o apoio da cidade a gente não tem ainda. Sim. Né? Eu me lembro que o Rodrigão até falou que ele até conseguiu encontrar um apoio que o governo dava, mas tu tinha que ser ligado a, não sei se é sindicato que se chama, uma associação daquele esporte, tá? Só que eles davam 2.000 de ajuda, só que para tu ser associado tu tinha que pagar 1.000, sabe? Aí Sim. não valia a pena, não faz sabe? sentido, né? Bom, vamos seguir então aqui com as perguntas. Perguntei pra ti, né, qual é o teu maior desafio? Isso. Qual é o teu maior desafio, Andressa? É exatamente mesmo. É o mesmo? E também treinar muito psicológico, né? Não só nas competições, como dentro da academia, cada treino. Treinar psicológico é o mais importante, eu acho, porque às vezes a gente acaba perdendo para nós mesmos, né? Sim. E a gente tá bem preparado fisicamente, mas o psicológico não tá muito bem, e aí a gente acaba perdendo para nós mesmos. Então, eu acho que esse é um outro grande desafio que a gente tem que lidar diariamente. Show. Isso aí que tu falou, a gente teve um podcast anterior, se não me engano. Não, 2 atrás. Que a gente estava falando sobre sobrevivência.
E aí um dos convidados que estava aqui, que era especialista em sobrevivência na mata e tudo, ele falou isso, né? Que eu perguntei pra ele qual é o maior erro quando uma pessoa se perde, né? É o psicológico, porque você tá perdido. Em vez de tu parar, tu começa a andar para tudo que é lado e às vezes pode cair, se machucar e aí tu tá machucado e perdido, né? Então, o psicológico, né? Onde somos humanos, né? Vivemos de emoção. Tá, vamos seguir com as perguntas aqui então. Eu tenho mais uma pergunta para ti agora, Andrés. Qual é a importância do karatê na tua vida e no teu bem-estar, assim? Bom, há 11 anos, né, o karatê ele desempenha um papel fundamental na minha vida, que é justamente a construção de princípios e valores. Me auxiliou muito no meu desenvolvimento atlético e pessoal. Então, assim, o karatê foi onde eu me encontrei, é onde eu me preparo diariamente em todos os aspectos da minha vida, e é a minha melhor versão hoje em dia. Massa. E tu, Alana? Eu costumo pensar, assim, que muitas pessoas levam a vida toda para descobrir a sua paixão, ou o seu lugar no mundo, onde ela se encaixa. E eu tive essa sorte de descobrir isso só com 13 anos. E desde que eu descobri o karatê, assim, ele é a minha vida. Eu sou apaixonada, eu gosto muito do que eu faço, eu tento sempre melhorar, me esforçar mais. E eu acho que, assim, realmente o esporte tem muito benefício para todo mundo. E eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer um pouquinho. Show. Perguntar então para ti, mestre Jefferson, o que o karatê te trouxe ou te ajuda? Porque tu falou que tu tem um outro trabalho também, né? O karatê te ajuda de alguma forma no teu dia a dia? Mestre Funakoshi, que foi o fundador do karatê, ele sempre dizia karatê 24 horas. Né? E é isso, cara. É um estilo de vida, entendeu? Isso você leva... tem uma palavra que muito conhecida no mundo da luta, que chama-se os. Não sei se você já viu o pessoal falar os. A palavra os, a tradução dela quer dizer... como é que eu vou dizer? Aguenta pressão. Entendeu? Esse é o sentido da palavra os. Né? Aguenta pressão, resiliência, né? E ela serve como cumprimento, bom dia, boa tarde. O mundo da luta é os, mas o sentido principal dela é isso, suportar pressão, né? Porque a gente vive numa pressão hoje em dia, no nosso dia a dia, né? A gente acorda, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tem o trânsito, tem, cara, N coisas. E a palavra os, essa é que eu carrego comigo, né? Assim, eu estava até conversando num outro podcast com, acho que até que o Vidal, que está hoje aqui nos ajudando, estava participando também, que eu até comentei isso, né? Que a vida, ela não vai ser gentil com a gente, né? A vida não é gentil. O mundo não é gentil. A gente tem que aprender a lidar com a nossa inteligência, né? Mas tem muita gente que acha assim, esse dia eu estava até conversando, né? Muita gente acha assim, a vida é dura, ela bate mais do que qualquer outra arte marcial. Você precisa aprender a te defender também. Mas o mundo não é mau, né? Principalmente com essa galera com 20 anos, 21 anos, adolescentes, cara, o mundo não é mau. Vamos pegar, eu até citei o exemplo, vamos pegar um morro do Rio de Janeiro, por exemplo, tem 300, 400 mil pessoas num morro daqueles que é extremamente violento. Eu estive lá agora há pouco, por isso que eu estou citando. Se você olhar lá, não é os 300 mil pessoas, cara, é meia dúzia lá que transforma aquele morro num caos, entendeu? Se você olhar para os seus vizinhos, cara, é 1, 2 ali, o restante, cara, tudo gente boa, todos são gente boa. Entendeu? Então a gente precisa saber escolher o caminho que a gente quer. Na própria empresa que a gente trabalha, cara, a maioria das pessoas, todo mundo tem defeito, todos nós temos. Mas o mundo, ele te oferece boas amizades, né? Um dia a dia mais bonito, vamos dizer assim. É só a gente escolher o caminho e as pessoas com quem quer andar.
Usar a inteligência. É isso aí. Minha visão, tá? Não, eu concordo. Eu até estava comentando com os gringos no outro podcast, né? Que se a gente for observar, a gente é o animal mais indefeso do planeta. Mas a gente sobressaiu a todos os outros animais utilizando a nossa inteligência. Então, por que parar de usar a inteligência agora? Vamos seguir usando e melhorando a nossa vida. E com certeza o Karatê deve ajudar vocês com disciplina, dedicação, né? Socializar também, né? Porque são colegas, né? Sim. Tem ali a relação entre vocês. Tá. Tá tudo tranquilo aí? Tudo gravando? Eu vou fazer agora uma pergunta pro mestre Jefferson agora. Tá me perdendo aqui nas perguntas, são tantas. Qual que é a idade ideal para começar no Karatê? Tem idade ideal? Como é que funciona? Idade ideal, não. Eu tenho colegas, professores de Karatê, que dão aula para crianças de 2, 3 anos de idade. Tu quer café? Desculpa, eu nunca fiz cara de café aí. Não, obrigado. tá. Agradeço. Pode. Então, eu tenho colegas de trabalho, de trabalho de Karatê, que dão aulas para criança de 2, 3 anos. É um Karatê mais divertido, é uma coisa que... Recreativo. Faz as crianças se desenvolver o psicomotor, né, a coordenação. Mas para começar a aprender Karatê mesmo, os movimentos do Karatê e se desenvolver, eu acredito que tem que ser depois dos 5 anos de idade. Agora já começa a aprender a dar soco, dar chute. Mas antes disso também, o meu filho ali começou com 2 anos de idade. Nossa. Né? Só que é aquele negócio mais recreativo, mais brincalhão, mais né, recreativo. E aí vai indo, depois pega gosto, né? E idade máxima tem, não? Uma vez eu perguntei isso para um mestre japonês, e ele... Na verdade, um rapaz que chegou para ele e disse assim... Sensei, pô, que pena que eu comecei muito tarde, né? Tô com 40 e tantos, quase 50 anos. Ele, quantos anos tu tem? Ele, 50, arredondando 50, eu vou fazer agora o seguinte. Quantos anos pretende viver? E ele, uns 90 tá bom. Então, tem mais 40 anos para treinar ainda. Verdade, né? Então, não tem idade, assim, vai de cada um, dentro das suas limitações, né? Sempre respeitando as limitações. Agora que vai melhorar o estilo de vida, né? Sim. Então... Desde a saúde e tudo mais. Eu sou estudante de nutrição também da Federal. Então, eu sei que, assim, o esporte, a atividade física e a alimentação é o segredo. Para quem quer aumentar a expectativa de vida, para quem quer ter uma vida melhor. Então, realmente faz muita diferença. A gente estava até conversando num outro podcast também sobre isso, com uma personal. Que ela disse que saiu várias pesquisas recentes agora falando sobre isso. Que a força, né, muscular ajuda a pessoa até a viver mais, e ajuda a combater doenças e tudo. E é uma coisa que a gente às vezes não associa, né? A gente pensa que imunidade é algo muito biológico, né? Mas o treinar ajuda bastante. Sim. Eu vim de uma família muito humilde, né? E eu lembro que aquele era o meu mundo onde eu vivia, o lugar onde eu vivia. Então, e quando eu fui para academia, né? Eu via ali médicos treinando, eu via advogados, eu via os caras chegando de carro, coisa que na época meu pai não tinha. Eu disse, cara, o que esses caras fazem? Esses caras vivem melhor do que eu, vamos dizer assim. Aí eu vi que os caras estudavam, entendeu? E isso despertou em mim uma vontade de estudar, uma vontade de fazer uma faculdade, entendeu? Então isso desperta em muita gente. Tive vários alunos também que a gente incentiva a estudar, né? Esse próprio aluno que eu estava conversando, depois que ele começou a treinar Karatê, ele foi lá, estudou, se formou, né? Ele já começou com 30 e quase 40 anos de Karatê e tá mandando bala, entendeu, cara? Então, isso incentiva, os bons exemplos, né? Vamos dizer assim. Na verdade a gente, como tu falou, né? Sobre a tua experiência lá no Rio de Janeiro, né? É que às vezes a gente foca tanto no que tá errado, né? E se esquece de todas as coisas boas que existem e os exemplos que a gente pode pegar, né?
Aquele famoso, se fulano faz, eu também vou fazer. Né? Não, feito manada, né? Se tu pode fazer melhor, né? É bem aquela filosofia do copo, né? Quando o copo tá enchido pela metade, a gente sempre pensa, ele tá meio vazio, mas também ele tá meio cheio, né? Bem isso aí mesmo. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta agora, Alana, mas tu não vai responder porque a gente vai pro intervalo, tá? Mas eu já vou deixar a pergunta jogada aqui pra ti. A pergunta é meio que polêmica agora. Se tu já sofreu algum preconceito por ser mulher praticante de karatê. Aí, geralzão. Qualquer tipo de preconceito, tá? E daqui a pouquinho a Alana já vai responder. A gente só faz um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e a gente já volta. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. É hora de comemorar. Então venha conosco. Sonorização Produção. Sonorização Produção tem tudo para seu evento, seja ele de pequeno, médio ou grande porte. Sonorização Produção. E torne seu evento inesquecível. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta aqui com os nossos convidados, hoje falando um pouco sobre karatê, aqui com as meninas que são atletas da seleção gaúcha de karatê, e aqui com o mestre Jefferson, que treina toda a equipe? Toda a equipe. Show de bola. Antes da gente ir pro nosso intervalo, eu te lancei uma batata quente aí, e aí, também não sei, né, vamos ver o que tu vai falar agora. Se tu já sofreu algum tipo de preconceito, né, por ser mulher treinando karatê? Já. Infelizmente eu já sofri, e eu acho que, como muitos problemas, né, acontecem dentro da própria casa, meu primeiro preconceito treinando karatê foi dentro de casa. Foi difícil para uma parte da minha família aceitar. Foi algo, sério? Sim, foi algo, uau, uma mulher lutando. E eu acho que foi o primeiro, assim, impacto que eu sofri. E às vezes também quando a gente conhece novas pessoas, assim, principalmente pessoas mais antigas que têm a cabeça não tanto atualizada quanto a nossa, né? Sempre, às vezes, toma um choque. Como assim, karatê? Então, é bem complicado, assim, essa parte. E tu, Andrés? Eu não. Né? Eu sempre tive apoio da minha família. Dentro da academia também nunca teve nenhuma diferença. E eu sempre botei na minha cabeça, eu vou treinar para ser melhor ou tão boa quanto, né, qualquer outra pessoa, seja ela mulher, seja ela homem. Então, assim, para mim sempre foi tranquilo a respeito disso e eu tenho isso na minha cabeça.
É que eu acho que às vezes as pessoas, sei lá, não tem muito conhecimento, aí tu fala, eu luto karatê. Acho que pensa, tipo, tu vai sair lutando com um homem, né? Sim. Não entende que, tipo, tem mais mulheres, vocês lutam entre vocês ali. Não sei, pode ser isso. Eu tento pensar que seja isso, que as pessoas não entendem. Pode falar. Uma coisa muito legal lá da nossa academia é assim, que os treinos são iguais, não importa se tu é mulher, se tu é homem, é todo mundo de igual para igual, sabe? E isso é bem bacana, assim, se sentir incluída. Mas vocês chegam a lutar com homens, não? Claro. Sim. Sério? Sim. E é de boa? É um desafio, né? Sempre. Mas deve ser legal, porque imagina, se tu consegue lutar e ganhar de um homem, quando tu vai... Se bem que a mulher que tu vai enfrentar pode também ganhar de homem, né? Então é meio... Depende do que tu vai lutar. O outro lado também treina igual. A gente tem um colega nosso lá, que é o Alexandre, que é faixa preta, que ele é grandão, assim, é pesado. E a gente sempre brinca com ele, olha, se a gente consegue lutar contigo, a gente consegue lutar contra qualquer outra pessoa, né? Mas... Ele é aqueles grandão armário, sabe? Bem forte. Caraca. É que também tem técnica, né? Sim. Eu acho mas que ele também tem, né? Pois o cara quando é grande diz, mas é grande, mas se ele sabe usar o tamanho... Não, é muito difícil lutar com ele, então é por isso que a gente faz essa brincadeira com ele, olha. Ele vai fazer exame também agora de faixa, vai graduar, ele já é faixa preta, vai graduar. E ele é um cara que treina bastante, sempre na academia treinando, então... É difícil lutar com ele. Mas as meninas se saem bem. Na medida do possível se saem bem sempre. Ontem, inclusive, ele me comentou, porque como elas estão treinando, elas vão viajar agora para Amaral. Amanhã elas estão viajando. Tem mais uma atleta, menina, né? E tem mais 2 rapazes também que vão junto. Tem 5 atletas que vão amanhã para disputar o seletivo para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Que vai ser no mês de maio. Vai estar o mestre Naka. Ele é do Japão, né? Ele tem podcast também, ele fez filme, é um cara, hoje é o, como é que eu vou te dizer, é o bambambam do karatê hoje, esse mestre, e ele é fera mesmo. A Alana teve a oportunidade de treinar com ele o ano passado em São Paulo. E o Alexandre me comentou ontem, ele disse, cara, é duro lutar com essas meninas, cara. Não é fácil. Então, um cara que pesa quase 100 quilos, um cara forte, né? E bem mais alto que nós. Então, ouvir isso dele é sinal que as meninas estão bem. É aquela coisa, né? O homem tem vantagem biológica sobre a mulher. Mas, tipo, o leão também tem vantagem biológica sobre o ser humano. E a gente mata o leão, né? Então, se tá preparado... né? Eu acho que a nossa maior dificuldade, assim, como mulheres, pra lutar com o homem, né? Eu acho que é a questão da força. Porque a desenvoltura muscular de um homem é muito maior, né? E aí, às vezes, a gente tem que treinar 3, 4, 5 vezes mais pra conseguir conquistar uma coisa que um homem conseguiria em muito menos tempo, né? Sim. Só que isso pra gente é até motivador, né? Exatamente. Nos motiva a continuar, ir lá e forçar até sair. Nossa. Justamente pra não existir esse preconceito, né? Não, mas é show. Bem legal assim. Eu também. Quando o pessoal fala de competição aí da nossa área aqui, eu não tô nem aí quem é. Eu quero competir. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para Andressa, tá? Andressa, o que você diria para alguém que está considerando começar a praticar karatê? Quem está pensando em começar a praticar? Que apenas comece. Assim, o karatê é uma arte marcial muito linda, né? Isso porque, além da aprendizagem, né, da autodefesa, ele te proporciona, né, a transformação da tua vida a partir do momento que tu começa a praticar. Isso a gente analisa diariamente, principalmente com as crianças, né? Que, por vezes, chegam lá meio perdidas, sem direcionamento, e pouco tempo depois da prática, já é notório a transformação da construção, né, de princípios como a atenção, concentração, desenvolvimento mental e principalmente a disciplina, né? Então, assim, o caminho é árduo, né? Não é nem um pouco fácil, mas requer muito esforço, mas vale muito a pena. E é como o mestre estava falando, né? Não precisa já pensar que tu vai competir. Tu pode treinar como se tu quisesse fazer tipo uma academia, praticar alguma atividade, né? Sim. A gente tem todo o cuidado, né, para que essa não venha se machucar,
né, que tem todo o cuidado, tem toda uma proteção, para que realmente a pessoa... Tem uns que vão lá porque querem o fitness, tem outros que vão lá que querem aprender a defesa pessoal, que a luta oferece. Então são treinamentos diferentes realmente, entendeu? Então a gente sempre cuida para que as pessoas não se machuquem. E aí quando vira atleta, sim, aí o treino fica um pouco mais pesado, tá mais propício, né, a se machucar. Mas tá aí as meninas, estão inteiras aí, ó. Entendeu? Então... Isso que tu tá falando é uma coisa que num outro podcast que a gente tava conversando com o professor Marcelo, que é professor de ninjutsu, a gente acho que fez a mesma pergunta para ele e ele falou uma coisa bem parecida com o que tu disse. E para tu conseguir isso, é bom tu pesquisar os mestres, né? Ver quais são as qualificações, né? Porque antigamente a gente ouvia muito, né? Tu vai entrar pro karatê para te quebrarem o braço, te quebrarem uma costela, né? Talvez aconteceu, né? E aí surgiu todo esse mito aí em cima. Reforçando, né, para quem quer procurar uma arte marcial, procurar o karatê, é importante isso que tu falou agora, né? Dá uma olhada na academia, dá uma olhada em quem é o professor, né? Vê em que federação está afiliado, né? Porque as entidades sérias estão aí, né? Para absorver aqueles que realmente procuram uma coisa séria para treinar. O professor Marcelo de ninjutsu até comentou que quando ele estava procurando, que ele ainda nem tinha entrado no ninjutsu, ele estava no karatê, kung fu. E aí veio em Papelotes, procurou alguma escola, alguma coisa para treinar. E disse que se deparou com algumas academias que os mestres tinham o seu próprio estilo. Tipo, criado, sabe? As suas técnicas sem fundamento em nada. Simplesmente, tipo, criado da própria cabeça, né? Isso é uma coisa perigosa também, né? Tem muita picaretagem por aí fora. Trocando em miúdos é isso. Tem que olhar bem quem é, com quem, qual academia, com quem tu vai treinar. Mas isso que a Andressa falou é fato, assim. Apenas comece. Não tem tempo certo, não tem idade certa, não tem hora certa. É só ir lá e vai. Se for esperar o momento certo chegar, nunca vai fazer nada, né? Então, tá com isso em mente, vai lá e tenta. Né? Tem que testar e experimentar. Só tem vivendo pra saber se é o que tu quer. Vai lá e vence. Show. Agora fazer uma pergunta então pro mestre Jefferson. Se nesses anos que tu tem aí de karatê, se teve alguma história, alguma experiência, alguma coisa que tu vivenciou que te marcou? Cara, o que mais me marcou, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, né, de ficar na casa de um mestre japonês. Eu ia para lá, ia para São Paulo, 2 vezes por ano eu ia lá, ficava 1, 2 semanas direto na casa dele. E parecia aqueles filmes, sabe? Cara, o cara ele tinha quase 70 anos, era o 9º dan de karatê. Nossa. Ele não mandava tu ficar lavando os carros dele? Não. Mas a esposa dele que mandava. Menino, vai lá comprar água pra mim. Mas e os dois eram japoneses mesmo. Eles falavam em japonês dentro da casa, né? E eu tinha esse privilégio por 4, 5 anos seguidos. Eu ia no mínimo 2 vezes para São Paulo. Ficava na casa dele. E cara, eles não são muito de conversar com a gente, às vezes parece até que tu é um hóspede inconveniente, mas ao mesmo tempo tu é muito amado, muito querido. É um estilo japonês de ser. Eles não demonstram, cara. Então parecia aquelas cenas de filme assim que a gente olha hoje. E eu tive esse privilégio de treinar isso. Então, né, o treinamento começava das 6 às 7 da manhã, de noite treinava de novo. Eu aprendi muito com ele. Então, às vezes, era difícil, mas às vezes ele sentava contigo e aí ele te falava 1, 2 palavras, ele não precisava nem botar kimono para te ensinar. O que ele falava já era o suficiente. Ele disse para mim, eu tinha 17 anos, até os 20 e poucos anos aconteceu isso, e ele me incentivou muito a estudar. E eu estive em São Paulo há 2 semanas atrás, e eu fui a Foz do Iguaçu. Fiquei 4 dias em Foz do Iguaçu, né, um treinamento que tinha lá. E aí eu retornei, a conexão era em São Paulo.
E quando eu estava descendo em São Paulo, bateu a saudade, sabe? Então, isso me marcou muito. Né? O aprendizado que eu tive que foi inesquecível, cara. Inesquecível. Conviver, ele já é falecido, um dos mais respeitados mestres de karatê que o Brasil já teve. Né? Ele foi um dos introdutores do karatê no Brasil, né? Mestre Juichi Sagara. Ele, só para ter uma ideia, a Federação Paulista de Karatê teve uma época que ficou meio conturbada, né? E ele foi lá, assumiu a presidência, né? Deram para ele a presidência e disse: mestre, acalma aí, porque é só tu para acalmar. E realmente ele foi lá, acalmou, botou tudo em ordem. Quando ele se reelegeu, reelegeram ele de novo, e aí ele infartou e veio a falecer. Mas esse foi um momento marcante para mim que sinceramente nunca vou esquecer. Nossa. E vocês, meninas, o tempo que vocês têm, já tem 11 anos, né? Isso. Tu tá com quantos anos? Tô com 8. É bastante tempo. Já tem alguma experiência, alguma coisa assim que marcou vocês? Eu acho que a minha foi ano passado, quando eu fui para São Paulo, no meu primeiro campeonato brasileiro. E, inclusive, foi onde eu fiz o curso com o mestre Naka, né, que o meu sensei comentou agora. E a gente ficou num alojamento lá, e o alojamento estava sem vidro na janela e estava muito frio. Aí toda a equipe do Rio Grande do Sul se juntou, assim, né, a equipe feminina, a gente juntou os colchões, dormiu junto, e teve uma troca muito bacana. O campeonato em si foi muito, muito legal, foi de muito aprendizado. Eu acho que foram 5 dias que eu aprendi muita coisa, muito conhecimento. E o mais legal, assim, é voltar para casa com a sede de cada vez buscar mais e mais. E foi o que aconteceu lá. Show. A minha experiência marcante foi em 2019, na Colômbia mesmo, no Pan-Americano. Lá eu fiz 3 lutas, infelizmente na terceira eu me lesionei. Eu tive uma instabilidade anterior no meu ombro direito e isso me atrapalhou muito para terminar a luta. Acabei perdendo, mas era uma categoria que haviam 33 meninas e eu fiquei em 6º lugar. Nossa. E como meu primeiro campeonato internacional, isso foi muito gratificante para mim, né? Eu voltei, mesmo perdendo, né? A gente também classificou no equipe em 3º lugar. Mas, mesmo perdendo no individual, eu voltei com essa sensação de, eu fiz o meu melhor, sabe? Eu fiquei feliz com o meu resultado e agora é treinar para ir no próximo tentar conquistar cada vez mais o pódio, né? Massa. Fazer uma pergunta para vocês duas que nem estavam no nosso roteiro aqui. Vocês têm alguma inspiração? Alguém que vocês admirem? Sim. Quem é? Elas são aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, né? A Manuela Spessato e a Cristiane Babinski. Acho que são as principais, assim, que a gente mais se inspira. Elas são atletas de alto nível técnico e estão sempre com nós em todos os campeonatos, assim. Então, mesmo estando na mesma categoria que elas sempre abraçam a gente, sabe? Incentivam. E eu acho que, pelo menos para mim, são as minhas maiores inspirações hoje. Elas sempre procuram passar conhecimento, passar aprendizado pra gente. Que show. E são atletas, assim, de muita excelência mesmo. Então é muito legal pra gente poder admirar elas, se inspirar nelas e também treinar com elas, né? Que legal. Elas vão ganhar delas. Tô treinando elas pra isso. Viu, Manuela? Viu, Cristiane? Viu, Cristiane? Viu, Manuela? Eu vou te mandar esse podcast. As meninas, daqui a pouco, tá vencendo vocês. Tô treinando elas pra isso. Show de bola. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta pra ti, Alana. Como que é ser atleta da seleção gaúcha de karatê? Então, eu acho que é uma realização muito gratificante pra mim. Eu acho isso muito legal. Às vezes, quando eu escuto, não parece verdade. É difícil, é muito treino, é muito esforço, é abrir mão de muitas coisas, é priorizar o karatê. E a sensação é muito boa, assim, de vontade de viver, de vontade de crescer e de conquistar cada vez o pódio mais alto. Mas é muita pressão? É uma pressão, sim. Eu acho que a minha maior pressão é eu comigo mesma. Apesar de ter também pressão um pouco externa, é mais eu comigo mesma. E tu, Andressa, como é que é?
faço das palavras delas minhas, porque é exatamente isso. E eu tive o prazer de poder fazer parte da seleção brasileira também, né, nesse meu último campeonato na Colômbia. E devido à pandemia, as competições pararam com um tempo e ano passado eu voltei, né, a competir. Então, além de ser muito gratificante, é uma responsabilidade tu ir lá representar a tua cidade, teu estado, teu país, né? Então, realmente é algo inexplicável, assim. E além de treinar, vocês estudam, né? As duas estão em formação. Sim. Bastante coisa. É bastante coisa. E eu acho que o sentimento de não querer decepcionar quem acredita na gente, quem confia na gente, quem deposita qualquer esperança, né? De que a gente vai trazer alguma coisa e às vezes por algum motivo não dá, né? Eu acho que esse sentimento é uma pressão maior, assim. Vocês duas têm namorado? Eu tenho. Eu tenho. Os dois têm. E como é que é acompanhar o ritmo de vocês? É tranquilo? Ele fica um pouco receoso por mim. Imagino, né? Na verdade, ele me apoia bastante, mas fica um pouco receoso, né? Porque realmente nessas competições a gente acaba se machucando, eu mesma me lesionei. Sim. Mas me apoia bastante. Acho que é importante isso. A minha namorada ela gosta muito de luta também. Isso já é uma coisa, né, em comum. E ela me apoia bastante também, ela gosta que eu vá competir. É bem legal, assim. Eu acho que ter os mesmos gostos pelo que vocês fazem ajuda, né? Claro. Quando o Rodrigão esteve aqui também, a esposa dele, ela não compete, mas ela faz meio que fisiculturismo ali, mas sem competição, sabe? Do jeito dela. Sim. E aí, tipo, ela entende ele, é mais fácil, né? Ele até contou uma história bem legal que ele se perdeu na Colômbia. Depois vou mandar pra vocês. Ele teve que... Na verdade, ele entrou na Colômbia à noite, e aí à noite não tem muita fiscalização. E aí ele esqueceu de carimbar. E aí na hora de vir, ele tinha que ter o carimbo, senão não podia vir. Uma loucura. Uma hora da história, ele voltou pro Brasil nadando no rio. Mas, tipo, e a esposa dele tava aqui. Eu acho que é muito importante ter pessoas com a gente que acreditam na gente e apoiam a gente. E disso eu sou muito grata, assim. A minha namorada, a minha mãe, eu tenho pessoas comigo muito importantes nesse quesito. Mas, eu mesmo trabalho muito com eventos, né? Filmagem de eventos. Então eu trabalho muito na noite. E aí, quando eu conheci a minha esposa, né? Quando a gente tava namorando, eu mostrei pra ela o que eu fazia e tudo, e ela acabou virando fotógrafa, né? Então ela começou a trabalhar na noite junto comigo. Aí hoje em dia, tem vezes que ela trabalha sozinha, eu trabalho sozinho, mas, sabe, isso ajuda a gente a se compreender, legal. né? Sim, legal. Que é difícil às vezes o pessoal entender, né? Que aquilo que a gente está fazendo, né, é importante para nós. Show. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Andressa. Andressa, o apoio de amigos e família faz a diferença no karatê? Mais ou menos você já estava dizendo, né? Faz total diferença, né? Graças a Deus eu tenho comigo a minha família e amigos que sempre me incentivaram e apoiaram muito. E é muito bom isso, né? Ter alguém ali vibrando e torcendo por ti, independente de estar perto ou longe, né? E isso faz total diferença, né? E o acolhimento deles também nas horas difíceis, né? Nas derrotas também, para que a gente possa levantar a cabeça e seguir treinando para evoluir cada dia mais, né? Isso é legal. Sabe, quando eu estava fazendo academia, eu comecei a fazer com um amigo, né? Com o Arthur, que não está aqui hoje. E era legal porque às vezes eu estava desanimado e aí ele ia dizer, não, vamos ir, vamos fazer. Aí eu acabava indo, mesmo, né, não querendo ir. E aí, tipo, quando chegava lá, eu me sentia melhor, né? Exatamente. Um incentivinho, um empurrãozinho de vez em quando, né? Isso que a gente tenta trabalhar sempre em equipe, né? Lá na nossa academia, um sempre incentivando o outro pra a gente poder chegar ao topo cada vez mais. Esse é o principal adversário, né, que você tem que vencer. Sim. Nós mesmos, né? E não é fácil. Não é fácil tu ter essa disposição todos os dias, né? Essa disciplina, né? Mesmo cansado, mesmo algumas vezes não tá 100%, e mesmo assim, vai lá. Eu vou cumprir religiosamente, vamos dizer assim, aquele horário que eu deveria estar lá. Isso é
Quem tem sucesso, quem quer sucesso, precisa fazer isso. Não só no mundo da luta, como em tudo na vida, né? Que aí evolui. Se fosse fácil, todo mundo, né, seria campeão. Sim. Fazer agora uma pergunta para o mestre Jefferson. Como que funciona as competições de karatê que vocês participam? Ela é por ponto, né? Mas para te pontuar, vamos dizer assim, tu tem que estar, em japonês chama zanshin, né? Tu tem que ter uma postura, a pancada tem que ser firme, o árbitro lá ele tem que ver que realmente tu estava numa boa postura, a tua pancada foi firme, né? O cara não defendeu, né? Então é basicamente isso, pontuação. Show. A gente brinco, né? Mas a gente acompanha um pouco Cobra Kai, né? Eu gosto de assistir a série, não sei se vocês assistem. Sim. E aí a gente vê muito que tem essa coisa, assim, de ganhou um ponto, não teve ponto. E é igual aquilo que acontece ali ou é diferente? Um pouco diferente. É mais difícil? É difícil. Sim. Porque às vezes a gente tem que ganhar do adversário e do próprio árbitro também. Né? E lá pra cima, em campeonatos nacionais principalmente, às vezes a gente tem essa falha, né? Árbitros puxando para cada estado seu. Então a gente tem que ir lá e além de ganhar do adversário, tem que ganhar fazer um ponto que tipo ninguém possa dizer que não foi ponto. Exatamente, sim. Não é tipo um golpe de sorte, então. Não. É mais um desafio, na verdade, né? Ganhar da arbitragem também. Também Cobra Kai tem muito efeitos, assim, sabe? Muita coisa que não acontece aqui na vida real, né? Na vida como ela é. Aquela voadora que o Daniel San deu lá no Karate Kid não é real aqui. Não daquela maneira, mas já aconteceu no UFC, né? A gente tem um atleta, ele já está mais treinando o atleta, que era o Lyoto Machida, né? O pai dele é o nosso mestre, né? É o sensei Yoshizu Machida. Ele é o 8º Dan de Karatê. Ele que é o presidente brasileiro do nosso estilo de Karatê, da nossa federação. É o presidente, é o diretor técnico, vamos dizer assim. E o filho dele foi campeão do UFC, que é o Lyoto Machida. E tem uma luta do Lyoto Machida com o Randy Couture, que ele faz exatamente aquele, entre aspas, aquele movimento de perna que tem no Karate Kid, lá daquela troca de perna, entendeu? Caraca. É só olhar. Ele só não fica com as mãos para cima. Sim. Mas o movimento é o mesmo. Ele faz que bate com ele pula, faz que bate com uma perna, o cara presta atenção naquela perna e ele vem com a outra e bate na ponta do queixo. Chega a saltar um dente da boca. Eu fiquei sabendo, num outro podcast que a gente gravou também, que o mestre Miyagi realmente existiu em Okinawa. Na verdade o Pat Morita era um ator, né? Isso, Esse era ator. Nem lutava. Quem fazia o dublê do Pat Morita era Fumio Demura, que era um mestre japonês que morava nos Estados Unidos. Então era ele que fazia. Ele tinha um estilo de karatê chamado Shitoryu. Então ele era o dublê do Pat Morita, né? Que nem lutava, né? Que nem lutava. O Pat Morita não lutava. Mas era um bom ator. Enganou era muita gente. Era um bom ator. Tu vê só. E o karatê de Okinawa realmente existe, né? Existe um karatê muito forte, cara. Não é fácil. Eu tive um amigo meu brasileiro que morava na França e ele tinha passado uma temporada em Okinawa. Cara, esse cara me ensinou muito, alguns anos atrás. Ele me ensinou muito. Ele, em seguida que ele teve 2 ou 3 semanas em Okinawa, ele veio para Pelotas. Porque ele era daqui de Pelotas e morava na França. Então ele fez foi a Okinawa e veio para Pelotas ver a família. E eu tive essa oportunidade de nós treinar junto. E a gente vê nos vídeos, tudo é um karatê muito forte. É o karatê antigo, né? É o karatê que não perdeu a essência, vamos dizer assim. Eu sempre costumo dizer que Jefferson, eu sou contra as Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas tirou a marcialidade das artes. Eu sempre treinei karatê, né? Que nem eu falei, porque o meu pai gostava, nunca treinou, mas gostava, e eu me apaixonei pela luta. Não tinha treinado quando criança, mas me apaixonei pela luta. Com 10 anos que eu consegui entrar.
Mas eu sempre gostei da defesa pessoal, de tu aprender a lutar, de tu aprender a te defender. Esse é o karatê que a gente treina, entendeu? Não é só por causa de medalha ou troféu. Esse é o karatê que a gente treina, cara, para aprender a se defender, aprender a, se precisar usar, a gente sabe se defender. De novo, se precisar usar. Né? Não é para... A gente não treina para sair lutando, brigando, não é isso. Né? A gente sempre tenta abolir essa parte. Mas é defesa pessoal. O karatê tem que ser para defesa, senão não presta, né? O mestre Miyagi já dizia, né? O melhor modo de vencer uma luta é não lutar. É verdade. Show de bola. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quais são os planos de vocês para o futuro? Aí pode começar contigo, Ana. Quais são os teus planos para o futuro? Então, meu sensei sempre me ensinou, né, que a gente tem que sonhar grande. Então, eu acho que esse ano é um ano muito importante. É um ano que a gente está na seleção gaúcha. Eu estou de reserva das meninas da seleção adulta. Então, eu recebo apoio da Federação Gaúcha para poder competir em campeonatos nacionais, internacionais. Então, esse ano é ir para os brasileiros com tudo. A gente tem o Rio de Janeiro agora em maio. Depois a gente tem posteriormente outro brasileiro na Bahia. Vamos ter também o Pan-Americano, se a gente conseguir convocação, e também o Mundial. Então a gente está sonhando bem alto e está treinando para isso. Mas, e tem a faculdade, né? Tem a faculdade, me formar também é importante. Falta quanto tempo para se formar? Falta 3 anos. Tem tempinho ainda. Tem tempinho. E tu, Andrés? Bom, eu pretendo continuar treinando firme e forte, justamente por todos esses campeonatos que a gente tem no nosso calendário para esse ano, né? E o meu objetivo agora é me classificar para conseguir uma vaga na equipe adulta, né? Para, assim como a Lana, eu também conseguir apoio da federação para poder competir, né? E ter menos gastos possíveis, digamos assim. Então, no momento, esse é o meu objetivo. Em questão da faculdade, eu vou começar em junho, na verdade, mas elas não começaram ainda, mas a formação é importante, claro, para seguir nesse ramo do karatê. Qual é o curso que tu tá? Educação Física. Nossa. Isso. É legal que vocês vão, né, uma poder complementar o trabalho da outra. Sim, exatamente, trabalhar da saúde. Né? Assim. Mas, Mestre Jefferson, quais são os seus planos para o futuro? Ajudar a realizar o sonho dela. Massa. Tenho mais alunos também que estão despontando aí, né? E ajudar eles, cara, a vencer na vida, né? Em primeiro lugar, a ter essa visão de vida, de um pouco da experiência da gente e ajudar no karatê também, né? Que por isso que me une a eles, vamos dizer assim, é dar exemplo para eles, né, cara? Apesar de eu sou um cara jovem ainda, vamos dizer assim, mas servir de exemplo para eles, entendeu, cara? Isso é importante, né? Que daqui a alguns anos aí eles possam ter as suas famílias, ter as suas vidas e que nunca esqueça do Jefferson aqui, né? De alguma forma tentou ajudar, fez de tudo, porque não foi fácil chegar até aqui, né? Não foi fácil. Né? Se você perguntou para elas o que teve preconceito, para mim também não foi fácil, né? Dentro da própria casa também, né? Meu pai me apoiava, mas eu tive algumas contestações dentro de casa, vai trabalhar em vez de estar treinando, etc e tal, entendeu? Porque é amor, cara, é amor, é o amor pela luta, né? Se fosse por dinheiro a gente não tava, né? É o amor pela arte marcial, é o amor pelo tudo que a gente faz. Tem retorno financeiro? Tem, né? Isso é fato. Mas antes era por amor. Chegar até aqui não foi fácil. Agora no caminho eu mostrei para elas. A minha primeira academia, eu tinha menos de 20 anos, né? Uma academia que não deu certo. Você vai lá batalha, faz aqui, faz ali, estuda, até as coisas... Embicar o avião para poder decolar não é fácil, mas há muitos anos eu digo, ainda vou ter algum aluno ou alguns campeão mundial de karatê, e isso vai se concretizar.
Isso eu tenho certeza. Show de bola. E vocês duas sentiram a pressão, né? Claro. Show. Pessoal, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, tá? E aí eu vou pedir pra cada um dar um recadinho pro pessoal que tá assistindo. Aí pode começar contigo, né? Aí tu pode olhar pra essa câmera. Tá gravando. Eu queria agradecer muito a todo mundo que disponibilizou um pouquinho do tempo para ouvir a nossa história, né, os nossos sonhos, um pouquinho sobre a gente. Foi uma experiência muito legal, obrigada pelo convite de participar aqui. E eu espero que, se eu tivesse que deixar uma dica para todo mundo, que seja ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que hoje em dia é muito importante. Show de bola. Agora tu na tua mesa mesmo. Primeiramente, muito obrigada por assistirem até aqui e poderem acompanhar um pouquinho mais a nossa trajetória dentro do Karatê. E eu gostaria também de poder dizer que a gente está fazendo uma rifa, na verdade, para ajudar nos custos do Campeonato Brasileiro que a gente vai agora em maio, né, no Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse é só nos chamar nas nossas redes sociais, o valor é de R$5. E toda e qualquer ajuda será muito bem-vinda. E, mais uma vez, obrigada a Emerson pela oportunidade de estar aqui e por nos proporcionar a visibilidade do nosso esporte aqui no teu podcast. Show. Pra chamar tu sobre a rifa, é o @ ali do teu Insta mesmo? Isso mesmo. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui. Aí quem quiser pode chamar o pessoal que vai estar tudo na descrição aqui. Então agora o mestre, dá um recadinho pro pessoal aí, mestre. Queria, em primeiro lugar, agradecer a tua pessoa, aí, o teu podcast. Agradecer a todos aqueles que nos assistiram, né? Agradecer de coração. E o principal recado cara, as meninas falaram, né? Comece. Não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. Né? Só precisa começar. Isso é fato. E aí depois vai na disciplina que as coisas acontecem. Não só no mundo do esporte, como também na tua vida, né? Aquilo que tu está dizendo que vai fazer há um tempão atrás e não começa nunca, começa amanhã, começa hoje e vai dar certo. É bem isso aí. Eu tenho amigos que falaram pra mim há um ano atrás que ia começar o canal no YouTube e nunca começaram. Aí tem um amigo que do nada fez um vídeo lá e por pressão, né? E bombou, e hoje, ele tá focado mais no canal do YouTube dele, já conseguiu apoio, já tá vivenciando experiências que ele não tava vivenciando antes, mas teve que começar, teve que dar o passo. Sim. Às vezes tu pensa, não tô preparado, né? Às vezes é só vivendo que tu se prepara, né? E é como a gente disse, não existe momento certo, né? Se tu for esperar por ele, tu nunca vai fazer nada na vida. É isso aí. A Apenas hora é agora, começa. né? A hora é agora, porque a vida não vai esperar. Show. Isso aí, então, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Eu sempre gosto de conversar com o pessoal da saúde, dos esportes, das artes marciais é legal também. E muito obrigado, conversei com as meninas da Seleção Gaúcha. Pô, isso aí pra mim é muito importante. Eu até achei que vocês nem iam aceitar o convite quando eu fiz, mas fiquei muito feliz. É uma grande honra, até pela visibilidade que tu nos proporciona em dar, sabe? Então, é muito importante pra gente. E fica o convite. E fica o convite. Botar um kimono, ir lá fazer umas filmagens com a gente, lá fazer um treino com a gente. Vamos fazer um vídeo lá. Fazer um vídeo, fazer uma filmagem, tu treinando. Sim. Né? Só não me bota pra enfrentar as gurias, né? Bem tranquilo. A gente bota pra enfrentar o Alexandre, aquele nosso colega que e pode ser, porque aí eu posso dizer que eu perdi do Alexandre, que é enorme de grande. Tá bom, pessoal, muito obrigado. Com certeza, vocês têm o meu apoio aí, se vocês precisarem aí de qualquer ajuda que eu puder, quer gravar um vídeo, fazer uma chamada, qualquer coisa, conversa comigo que eu quero apoiar vocês, porque eu acho que a gente tem muitos talentos aqui na nossa região que não são valorizados, né? E não só na região, no Brasil, né? A gente tem o Popó que defendeu 10 vezes o título de mundial dele, né? Se não fosse o Whindersson lá dar uma ajuda pra ele, o cara ia morrer no anonimato, né? E hoje todo mundo fala dele por causa que alguém deu a chance pra ele. Então, contem comigo se vocês precisarem aí, qualquer videozinho que precisar, a gente
tá aí para ajudar. Obrigada, viu? Digo mesmo. Show. Muito obrigado por quem assistiu o podcast até aqui. Não se esqueça do CCC, né? Curte, compartilha e comenta. Isso é muito importante. Toda vez que tu comenta aqui, tu curte, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, acaba entregando para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode trazer mais episódios com qualidade para vocês. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Agora acabou.